Ora, bem-vindos mais uma vez. Vamos continuar então com a nossa sessão de sniffing. Tínhamos ficado então no processo de captura de informação e análise da mesma, em que neste caso o objetivo seria encontrar mais informação sobre os respectivos dispositivos e eventualmente encontrar informação sobre a utilização de protocolos inseguros e eventualmente encontrar informação sobre softwares e versões utilizadas utilizando as técnicas da análise de informação dos cabeçalhos dos pacotes. Para terminar a parte de sniffing, vamos então ver como é que podemos efetuar o sniffing quando estamos a utilizar equipamentos de switch ou switch numa rede, ou seja, no conceito de stars ou de capacidade de isolamento de links de comunicação, o que impede que todos os pacotes alcancem todos os terminais, impedindo assim que possamos fazer essa respectiva captura. Ora, para evitarmos ou para tentarmos suplantar essa situação, vamos ter que, de alguma forma, arranjar mecanismos para forçar que o nosso equipamento de rede, por exemplo, o switch, nos faça chegar à nossa comunicação ou ao nosso local um ponto de os pacotes que pretendemos adquirir. Assim sendo, vou aqui rapidamente fazer um simples desenho. Imaginemos que temos aqui um switch e os switches o que fazem é, havendo máquinas interligadas, o que fazem é, de uma forma muito simples, criar nas suas portas as tabelas de ARP, ou seja, cada porta terá a sua tabela de ARP que irá ter uma informação que irá ter o MAC da respectiva máquina. Por exemplo, aqui na porta onde está ligado o A, a testar o MAC do A, e todas as comunicações que irá receber. Por exemplo, se a máquina B tentar comunicar com a máquina A, o switch o que vai fazer é verificar qual o MAC de destino do respectivo pacote e cria internamente um circuito virtual, não enviando para as restantes portas esse respectivo pacote. Ora, assim sendo, temos que arranjar mecanismos de tentar colocar na porta, neste caso, imaginemos que nós temos aqui nesta posição, temos que tentar arranjar mecanismos de, nesta porta, colocar também aqui o MAC address do dispositivo que queremos capturar. Ou seja, por exemplo, neste caso, imaginemos que queremos capturar o tráfego da máquina A, teríamos que arranjar mecanismos de, nesta porta, colocar o MAC do A. Ora, existem então duas técnicas que podemos utilizar para esta situação. Uma delas é utilizar o conceito do MAC flooding, ou seja, inundar o switch com informação de MAC addresses aleatórios, fazendo com que o switch fique sem armazenamento suficiente para a construção destas tabelas e começa a atuar como um hub. E nesse caso começamos então a receber também toda a nossa informação. Esta técnica tem um perigo bastante conhecido, que é a possibilidade de fazer denial of service ao equipamento por excesso de pacotes enviados.
Tem também o perigo, ou tem também a fragilidade de poder ser detectado facilmente, pois rapidamente pode ser detectado que uma determinada fonte, ou seja, uma determinada porta, está a gerar demasiado tráfego e nesse conceito é fácil de poder ser detectado e eventualmente bloqueado com as técnicas do Port Security. A segunda técnica é utilizarmos o conceito do MAC-Spoof, mais uma vez, injetar pacotes falsos ou substituir o MAC address do dispositivo por um MAC address que queremos encontrar, fazendo com que a porta do switch aprenda o MAC address que nós pretendemos capturar e dessa forma obter essa informação. Mais uma vez, com a técnica do Port Security, nós conseguimos fazer bypass a esse tipo de ataques, ou seja, conseguimos mitigar, forçando assim obrigando assim o administrador a ter que fazer reconfiguração de todos os MAC addresses autorizados nas respectivas portas do switch, o que dá um enorme trabalho, mas para comunicações físicas são extremamente úteis. A terceira situação que temos para fazer captura atrás de redes não partilhadas é utilizar a técnica do man in the middle, ou seja, uma funcionalidade, uma técnica que não vai ter como foco os equipamentos de rede, mas sim ter como foco os equipamentos terminais, trabalhando assim na construção das tabelas de ARP nos equipamentos terminais e não nos equipamentos de rede. Vamos ver então como é que podemos aplicar de uma forma rápida as duas técnicas principais. Não vamos aqui exemplificar todas e vamos de uma forma muito genérica só fazer o exemplo do ARP flooding, ou seja, inundar um switch com demasiada informação. Eu vou só apenas apresentar o comando, não vou executar para não correr o risco de o nosso switch deixar de funcionar, e depois vamos para uma exemplificação de como podemos colocar uma solução de ARP Poison ou de Man in the Middle a executar. Ora, assim sendo, para, por exemplo, fazer a técnica, um exemplo rápido da técnica de MAC-folding, podemos usar, por exemplo, o comando MAC-off. Ora, por exemplo, temos aqui já um exemplo muito normal, ou seja, MAC-off, dizemos qual é a interface. Neste caso, vou apenas enviar 5 pacotes para não correr o risco de o equipamento sofrer de denial of service. Num caso normal, a ideia seria não limitar o número de pacotes ou limitar este número de pacotes a um número bastante elevado, se calhar 100, 150, 200, fazendo com que o switch tente ficar com tabelas enormes e começar a atuar como sendo um equipamento de forwarding. Ok? Pronto. Como vocês podem ver, o que vai acontecer é que são injetados para a rede múltiplos pacotes com MAC addresses aleatórios e a ideia, tal como eu disse há bocadinho, é construir, ou seja, fazer com que a rede partilhada deixe de ser, que a rede isolada passe a ser antes uma rede partilhada e que todas as comunicações alcancem todos os respectivos locais. Ora, a técnica de utilização de MAC addresses, poderíamos utilizar, por exemplo, o comando ARP spoof, ok? Se calhar não está instalado.
Deixa-me só confirmar. Ok, não está instalado, mas poderíamos usar então o comando arpspoof para executar as tarefas de injeção de tráfego malicioso. Para além do arpspoof tínhamos, por exemplo, o Packith, que permite gerar pacotes com os MAC addresses e os IPs que pretendermos, ou seja, basicamente era gerar comunicações na respectiva interface com os MAC addresses que nós solicitávamos. Eventualmente poderíamos também forçar a alteração do nosso próprio MAC address, fazendo com que o nosso MAC address passe a ser igual ao MAC address dos nossos alvos. Para isso, se utilizássemos uma máquina virtual, era uma questão de irmos às configurações da respectiva máquina e forçarmos as alterações do MAC address para o MAC address da máquina-alvo, num caso em que não pretendemos ou que não utilizamos o nosso MAC address. Cá está, desculpa, poderíamos vir aqui e forçar a utilização do MAC address para o MAC address da nossa máquina-alvo, ou então poderíamos utilizar também mecanismos de alteração do nosso MAC address, por exemplo, com o MAC change, okay? Em que permite, com a opção "-m", modificar para um MAC address específico. Ok? Para sabermos qual é o MAC address dos nossos possíveis alvos, basta nós tentarmos fazer uma comunicação com a respectiva máquina e depois fazer o sudo arp-ma para percebermos qual será o MAC address dessa respectiva máquina. Por exemplo, neste caso tenho apenas a informação do MAC address da máquina 1.1, mas se eu quiser saber a comunicação, o MAC address da máquina 1.92, que é o nosso alvo, bastaria fazer uma comunicação, seja um ping, seja uma comunicação web, seja o que for, e a seguir voltar a fazer o arp-ma, e como podem ver, rapidamente conseguimos obter o MAC address do nosso alvo, desde que este pertença ou esteja na nossa própria rede, tendo que os MAC address, a validade do MAC address é apenas exclusivo da rede local. Voltou a informar de que este processo de sniffing é apenas válido se nós estivermos na mesma rede das máquinas-alvo, havendo possibilidade de fazer outras técnicas, mas este curso não vai abordar essa situação. Ok, então continuando, neste caso, as duas primeiras técnicas estão avaliadas, ou estão aqui enumeradas. Vamos para a terceira técnica. A terceira técnica é a técnica do man in the middle, ou seja, em vez de estarmos a fazer técnica de injeção de tráfego nos equipamentos de rede, que têm sistemas de proteção e, num caso normal de uma instituição, normalmente são sempre monitorizados, ok? E é mais fácil de serem detectados qualquer uma destas técnicas que estamos a fazer. Provavelmente, como alternativa, temos então a possibilidade de utilizar a técnica de man in the middle, ou seja, interceptar as comunicações, injetando tráfego malicioso nos alvos, ok? Alvos esses que irão ficar com informação trocada. Para isso, precisamos de um equipamento que faça essa injeção de sinal. Existem vários. Existe o Ethercap, existem várias ferramentas que permitem fazer essa injeção de sinal. Eu pessoalmente gosto de utilizar o comando Bettercap, ou a ferramenta Bettercap, pela simples razão de que é possível de fazer uma simples configuração
num ficheiro e mandar executar essa mesma configuração. Ora, para isso vamos então criar um ficheiro de configuração que vai ter então a configuração de execução do nosso a nossa tarefa. Vou-lhe dar aqui man in the middle .cap, ou seja, vou criar aqui um ficheirozinho que vai aplicar as configurações de man in the middle. E basicamente a primeira tarefa que vou dar o net.probe on. Basicamente esta funcionalidade diz ao BetterCap para estar sempre a pesquisar por novas máquinas que entram ou saiam da respectiva rede e imediatamente as adicione ou retire da tarefa, ou seja, do ataque que estamos ou do teste que estamos a fazer. Ok? Basicamente a tarefa final que queremos é que faça o arp.spoof on, ou seja, basicamente o que queremos é fazer então a injeção de informação falsa nos nossos destinos, ok? E a ideia então é que essa informação seja injetada dentro das máquinas alvo. Para isso a principal ideia então é aplicar nos MAC addresses ou nas tabelas de MAC addresses dos alvos a respectiva informação. Para isso necessitamos pelo menos de dar uma opção no ARP-spoof, que é definir os nossos targets. Dizer set arp.spoof.targets, ou seja, definir os targets como quais são as máquinas que queremos fazer. Como targets podemos colocar uma rede inteira, por exemplo, podemos colocar aqui um 192.168.1.0/24 e tentar apanhar todas as máquinas da rede. Podemos definir targets específicos, definindo então quais são os alvos específicos que queremos testar. Neste caso, vamos fazer o exemplo da rede completa. Tirando esta opção, existem ainda mais duas opções que eventualmente podem colocar. Mais uma vez, as várias funcionalidades existentes no BetterCap, as funcionalidades existentes no BetterCap têm múltiplas opções de configuração. Vocês podem sempre ir à documentação do BetterCap e obter mais informação de como configurar estas opções e quais as opções que existem. Ok? Uma segunda opção pode ser o set arp.spoof.fullduplex on ou true, neste caso. As funcionalidades ativam-se ou desativam-se, as opções ativam-se ou ativam-se com o true falso, as funcionalidades ativam-se ou desativam-se com o on-off. Então, neste caso, o full duplex, esta funcionalidade permite que eu faça o ARP-spoof, ou seja, faça injeção de sinal em ambas as máquinas, permitindo assim, as máquinas em comunicação, permitindo assim capturar não só o envio, mas também a recepção dos respectivos pacotes. Ou seja, num caso de eu querer apanhar toda a informação que esteja a passar, seja de envio, seja de recepção. Por fim, temos ainda uma opção que pode ser útil, arp.spoof.internal true, que basicamente informa a nossa funcionalidade do ARP-spoof, que também é para fazer spoof às máquinas dentro da própria rede. Por defeito, esta funcionalidade vem a falso. Esta funcionalidade deve ser colocada a true apenas quando temos intenções de capturar o tráfego entre as máquinas que estão dentro da mesma rede. Ora, normalmente só se justifica esta situação quando
existem servidores ou existem comunicações de tráfego interno para dentro da nossa própria rede. O mais comum é nós querermos meter-se ou capturar tráfego entre a rede em que estamos e redes remotas, ok? Mas em casos em que instituições têm toda a infraestrutura interligada na mesma rede, pode e é extremamente útil ativar aqui a parte do spoof internal. De referir que o spoof internal vai gerar muito mais tráfego de rede, o que faz com que a nossa máquina, a máquina que utilizamos para fazer o man in the middle, tenha que ter também bastante mais recursos para poder fazer esta funcionalidade. Ora, temos então o nosso script de configuração. A mais-valia de utilizarmos o BetterCap é esta, é que podemos preparar estes ficheiros previamente, antes de irmos fazer o teste, e quando chegarmos às instituições ou quando chegarmos aos locais dos testes, basta lançar, eventualmente ajustar os IPs sobre os quais iremos fazer os nossos respectivos testes. Ok, iremos guardar então a nossa configuração. A partir daqui poderíamos fazer o lançamento. Para fazer o lançamento, sudo bettercap, e já tenho aqui um exemplo de lançamento do nosso BetterCap. Então, sudo BetterCap, dizemos qual é a interface, no meu caso é a TH1, e dizemos qual é o caplet, ou seja, qual é o nosso ficheiro de configuração. A primeira coisa a terem atenção quando lançamos o BetterCap é verificar se todas as nossas funcionalidades que lançamos foram lançadas de forma correta, ok? Se eventualmente algum destes valores aparecer a vermelho ou der aqui alguma informação a vermelho, significa que alguma coisa correu mal e que deveremos rever o ficheiro de configuração para fazer a validação. Dentro do BetterCap, se fizerem help, conseguem ver quais são as funcionalidades que estão ativas, neste caso o Pro, o NetRecon, que é ativo automaticamente, o ARP Spoof, ok? E podem rapidamente ter acesso a todas as informações de comunicação. A partir daqui, o que iríamos necessitar era de ter então o nosso TCP dump a fazer a recolha de informação, ou seja, iríamos pôr o nosso TCP dump num formato normalíssimo. Neste caso vou dar aqui o exemplo de como colocar o nosso TCP dump a fazer o lançamento para permitir a captura em tempo real. Ou seja, num caso normal iríamos pôr o nosso TCP dump a recolher para dentro de um ficheiro. Se quisermos colocar o TCP dump a fazer recolha em tempo real e a injetar dentro do Network Miner, podemos então, de uma forma muito simples, lançar o nosso Network Miner, e para lançar um Network Miner podemos então usar aqui o Mono, tal como já usámos na sessão anterior, fazendo o lançamento do nosso software. Só lançar aqui o Network Miner. Após lançar o Network Miner, vamos ativar a possibilidade do Network Miner receber comunicações por IP, ok? Onde ele ativa uma porta. Atenção que se tiverem a capturar e a enviar para a própria máquina, podem deixar numa ligação normal. Se tiverem a comunicar e a lançar remotamente para outro local, aconselho que utilizem as comunicações por TLS, para garantir que não há ninguém a fazer essa mesma captura intermediária. Ora, ativamos então o processo de captura, ele está à escuta no porta 57012 e a partir daqui posso então lançar o meu TCP dump, redirecionando a saída do TCP dump para a porta respectiva. Para fazer esse redirecionamento utilizo o Netcat e rapidamente o que vai acontecer é que esta captura começa a ser feita, cá está, começa a ser feita em tempo real,
ok? Neste caso, o TCP/dump não faz armazenamento da informação. No entanto, o Network Miner, como vocês podem ver aqui nesta linhazinha, armazena a captura do ficheiro. Não esquecer que esta técnica deve ser usada apenas em períodos temporais curtos, pois, apesar de estarmos a usar o Bettercap e o TCP/dump em linha de comando, o Network Miner está a fazer todo o armazenamento desta informação em memória, o que vai fazer com que vai consumir, após algum tempo, muitos recursos da nossa máquina-alvo. Ok, vou então agora, de uma forma muito rápida, gerar aqui algum tráfego e vermos as comunicações a serem capturadas e também depois mostrar a nível de máquina-alvo o que é que vai acontecer. Ok, já tenho aqui uma máquina-alvo que está ligada então através de um switch. Máquina esta que é a nossa máquina-alvo, 1.92. Vou fazer aqui, por exemplo, uma comunicação para o exterior. Cá está. Fiz rapidamente aqui a comunicação com um determinado site, neste caso específico, com o site vulnoweb.com, que iremos também utilizar no futuro. Reparem que rapidamente o que aconteceu foi que foram começadas a apanhar informação sobre essas respectivas sessões e, como foi um pedido HTTP, imediatamente ele conseguiu capturar a informação relativamente aos ficheiros e também imediatamente foi possível de começar a capturar informação sobre as máquinas, cá estão elas, as máquinas que estavam em comunicação. Ou seja, rapidamente me estou a colocar no meio da respectiva comunicação. Na realidade, o que é que está a acontecer? Se eu fizer aqui a listagem a apresentação da minha ARP Table, o que vai acontecer é que, como é possível reparar, para todas as comunicações o meu MAC address é o mesmo. Ou seja, esta máquina do Kali o que está a fazer é injetar tráfego malicioso sobre todos os equipamentos de rede, porque temos a opção do spoof internal da true, e como vocês podem reparar, o que está a fazer é fazer poison, ou seja, criar uma tabela fake na máquina de destino, fazendo com que todos os MAC addresses sejam iguais, forçando assim que todas as comunicações desta máquina para qualquer destino sejam enviadas para esta máquina intermediária, neste caso exclusivo do Kali, e que depois o Kali possa fazer o bypass dessa mesma informação. Neste momento temos apenas a fazer captura, mas esta técnica pode ser utilizada não só para captura, mas também para manipulação de tráfego, utilizando proxies para fazer essa respectiva manipulação. Pronto, desta forma então temos aqui um exemplo prático de como podemos fazer a captura de informação não estando em meios partilhados. E pronto, como vocês podem ver, cá está os index HTMLs, as páginas que foram geradas, as sessões que foram geradas, os parâmetros dos cabeçalhos que passaram em comunicação na nossa respectiva rede. Pronto, toda esta informação então é extremamente útil para nós avaliarmos. Vou parar então as minhas capturas. Toda esta informação é extremamente útil para nós construirmos ou recolhermos informação e eventualmente colocar informação no relatório e, tal como já dissemos anteriormente, a informação que irá para relatório é, ou principalmente, não tanto a informação sobre os dispositivos. A informação sobre os dispositivos é extremamente útil de nós percebermos e recolhermos para utilização posterior. O que vai diretamente do relatório para relatório a partir daqui é utilização de tráfego inseguro, qualquer tipo de tráfego inseguro que seja utilizado, por exemplo, neste caso,
foi utilizado aqui o nosso network miner, ou o meu network miner ainda está aqui a fazer atualizações, ou a tentar, já está, estava a fazer a organização de informação. Neste caso específico, então, como eu estava a dizer, o que iria para relatório era que foi detectado comunicações para protocolos inseguros, neste caso Porto 80, e então informado que é de evitar utilizar protocolos inseguros e que devem apenas ser utilizados então protocolos seguros. A nível de DNS, verificar quais são os servidores DNS utilizados, porque se forem diferentes dos defaults da rede, informar, tentar validar os parâmetros e perceber em que situação deve ser evitado ou deve ser ou tentar evitar a utilização de parâmetros específicos para que essa informação não seja possível de ser detectada, e eventualmente utilização de tráfego sensível em protocolos inseguros. Pronto, são essas as principais informações que irão para relatório. Tudo o resto, softwares, sistemas operativos, informação sobre as nossas máquinas, informação sobre os protocolos e sobre as sessões utilizadas, etc. Tudo isso é informação para ser utilizada no passo seguinte, que é o passo do enumeration. Então, terminamos assim a fase do sniffing e seguidamente iremos então para a fase do enumeration.